vocês cortam no YouTube, né? Bom dia, igreja, graça e paz em nome de Jesus. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Nosso culto missionário hoje é uma participação mais que especial, missionário internacional, rodado, né, Léo? A gente já vai apresentar ele. Irmãos, hoje é um domingo de muita alegria, que a gente está reunido como corpo de Cristo. Essa semana, meditando na palavra, me veio muito forte isso, como o culto público, ele é gostoso de participar. Você estar em comunidade, você compartilhar da mesma fé com pessoas que acreditam nas mesmas coisas que você, isso é muito bom. E temos o privilégio do nosso país de a gente fazer barulho, abrir porta, cantar alto, sem medo. A gente vai ver que o mundo é um pouco diferente disso em outros locais. Então, irmãos, hoje está bonito, está sol, está gostoso de vir. Mas aquele domingo que tiver frio, chuvoso, venha mesmo assim, cara. Porque vir para a igreja é muito bom, cara. Participar do culto com os irmãos é muito gostoso. Então, qualquer desculpa que tem, velho, joga ela fora e vem para a igreja, que é muito bom estar com os nossos irmãos. Irmãos, e hoje a gente vai ver muitas coisas, realidades diferentes, né, não? Como Deus tem agido em lugares que a gente nem conhece muitas vezes, nem sabe como está acontecendo, mas o Evangelho tem alcançado vidas, e vidas que a gente nem imagina que existam, e de formas que a gente nem imagina que existam. Com isso também me veio o Salmo 117, porque conversando com o Léo, eu tive o privilégio de conversar com ele antes, e falando das formas de culto aí que acontecia onde ele estava, cara, Salmo 117 diz assim, a gente até canta esse salmo na igreja: louve o Senhor todos os gentios, e todos os povos o louvem, porque grande é a sua misericórdia, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Você pode dizer isso com certeza no seu coração, que a fidelidade do Senhor dura para sempre, e que um dia, e esse dia há de chegar, todos os povos vão louvar o Senhor, o nosso Deus? Amém, igreja. Eu convido a igreja já a ficar em pé. A gente vai ter um momento de oração agora, e aí logo em seguida nós vamos para o nosso louvor. Obrigado, Senhor, porque estamos reunidos aqui como corpo de Cristo, como seu corpo, Deus, reunidos em comunidade, reunidos entre irmãos, entre amigos, para cultuar esse Deus maravilhoso, esse Deus que é misericordioso, esse Deus que é fiel, e esse Deus que nos resgatou das trevas e nos transportou para o reino da maravilhosa luz. Isso é a mensagem do Evangelho, Deus, de redenção, de perdão, de graça. Viemos cultuar o Senhor, Deus, esse Deus que está presente com a gente aqui no Brasil, está presente com tantos irmãos espalhados pela nossa cidade, pelo nosso país e pelo mundo, Deus, nesse momento, adorando e cultuando esse mesmo Deus. Muito obrigado, Pai, pela sua misericórdia e pela sua fidelidade, que duram para sempre, pela sua graça em nossas vidas, Deus, e que nessa manhã o Senhor seja adorado e exaltado em nosso meio, Pai, que a nossa igreja, Deus, seja conhecida como uma igreja que adora o único e verdadeiro Deus. Esteja com a gente nesse domingo, Deus, em nome de Jesus, amém. Bom dia, igreja. Vamos lá de novo. Bom dia, igreja. Agora sim, pode ter bastante gente. Muito bom estar aqui com os irmãos, que a gente possa estar louvando em espírito e em verdade. Amém? Deus
de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te adorar. Teu povo escolhido, reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhado o teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver
E orar pelo Léo também vai cumprir a missão de Cristo. Então vamos orar agora em duplas aí, para os missionários da igreja, também lembrar do Léo. Teu
tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Paizinho, nós estamos gratos, Pai, por tudo que o Senhor fez em nossa vida, Deus. Por tudo que o Senhor vai fazer ainda, Pai. A gente possa estar cumprindo o que a gente cantou hoje aqui, Deus, de levar o Evangelho para aqueles que precisam, Deus, de ser diferente lá fora, Pai. Mostrar o teu amor, a tua luz, Pai, para quem precisa, Deus. Que a gente possa sair renovado aqui, Pai, com o coração cheio para falar do teu amor. Amém. Até que Ele venha, vamos cantar, vamos pregar, amém? Até que Ele venha, até que Cristo volte, essa é a nossa missão, anunciar o Evangelho pelo mundo. Irmãos e irmãs, 2 recadinhos rápidos. Bazar, próximo domingo, dia 21. Sábado, dia 21. Tá bom? Tem um cartazão bonito lá fora. Doações com a Roseli ou com a Elvira aqui na igreja até quinta-feira, até quarta-feira. Vamos ver que o ponto é que falhou as anotações. Até quarta-feira, então, as doações com a Roseli ou com a Elvira. A Elvira vai estar aqui na igreja também. Beleza? Quem estava aqui de quarta até ontem na igreja de noite? Levanta a mão aí. Quem estava? Galera, próximo modo bíblico, eu quero ver todos esses braços levantados. Amém, pastor? Que tempo maravilhoso, não é verdade? Quem estava aí pode confirmar. Tivemos a presença do pastor Antônio Gusso aqui com a gente, compartilhando um pouco de interpretação bíblica, de hermenêutica, de como é que fala? Exegese, eu não sei nem falar os negócios que o cara falou. Panorama do Antigo Testamento. Foi um tempo muito bom, né, de aprofundamento do conhecimento bíblico, de leitura da palavra, de interpretação. Então, irmãos, de verdade, no próximo modo bíblico, que está programado para o dia, em alguma semana de agosto, ainda não está para confirmar a data, mas vai ser em agosto. Irmãos, de verdade, não perca essas oportunidades na nossa igreja, de você investir um tempo aprofundando na palavra de Deus, aprofundando seu conhecimento na palavra de Deus, que essa semana, eu tenho certeza, para quem estava aqui, foi um tempo de bênção, né, Sandrinha? Um tempo de aprofundar, de conhecer mais o nosso Deus, de meditar mais na palavra. Então, de verdade, irmãos, em agosto, a gente vai anunciar no tempo oportuno, mas não perca a oportunidade, porque são momentos muito especiais que a nossa igreja proporciona para a gente. Queria já chamar o Léo aqui com a gente. As crianças já podem ir para o culto infantil. Deus abençoe as suas vidas, as professoras, os professores. O Léo, eu tive a oportunidade ano passado, né, irmão? Ano passado, uma videochamada, né, Léo? Compartilhando. O Léo ainda estava indo, né? A gente fez um interrogatório para ele, né? Uma série de perguntas ali e tal, intercedemos por ele. Foi um tempo muito massa. E agora ele vai contar como é que foi, né? E já está indo de novo, né? O cara não para, o cara não, entendeu? Não tem onde reclinar a cabeça, né? Só na casa do Maurício, né? Eu queria orar pela vida do Léo agora, né? Por esse momento da palavra, pela vida dele. Senhor nosso Deus, como cantamos agora, Deus, o Senhor é grande, e a nossa alma canta ao Senhor a ver a natureza, ao ver as coisas do mundo, mas a nossa alma se enche de alegria também de ver
vidas que servem ao Senhor, Deus. E a gente tem aqui do nosso lado um cara que dedicou a vida a anunciar o Evangelho em lugares que a gente fisicamente não pôde ir ainda. E o Senhor levou o Léo para lá, Deus, para anunciar do seu Evangelho, anunciar do seu reino de graça, Deus. O Senhor use a vida do Léo para edificar a nossa igreja nesse momento, para que a gente saia daqui desse domingo, Deus, cheio do seu Espírito, cheio da graça do Evangelho, Deus, para que as pessoas, ao verem a vida do Léo, ao verem as nossas vidas, Deus, venham Jesus Cristo em nós, e que o seu reino se expanda cada vez mais, começando pelo nosso bairro, começando pela nossa cidade, Deus, para que um dia todos os povos e todas as línguas, Deus, possam reconhecer Cristo como Senhor e Salvador da vida deles. Em nome de Jesus, amém. Irmão, está contigo. Amém, glória a Deus, gente. Muito bom dia, saudações de paz, graça de Deus por essa igreja tão linda, né? Eu me sinto muito lisonjeado pelo convite de poder estar aqui, poder explanar, falar um pouco, né, daquilo que Deus tem feito nas nações, né? E a palavra do Senhor, ela é um livro inerrante, né? E eu creio que através da palavra de Deus, o Espírito Santo vai falar muito ao seu coração. Nós sabemos que nós estamos vivendo em um tempo muito difícil, em um tempo que muitas pessoas estão abandonando a sua fé, muitas pessoas estão se perdendo, e elas estão sem entender o que elas estão fazendo de fato. E nós precisamos entender a nossa urgência como cristãos. Vou me apresentar, né? Eu sou de Belo Horizonte, de Minas Gerais. É o estado do queijo, né? O famoso pão de queijo. E quando eu cheguei aqui em Curitiba, né, eu falei, gente, que cidade linda, que é muito lindo. Eu gostei muito das casas, assim, sabe, os lugares bem bucólicos, né? Então achei muito, muito lindo mesmo. E muito frio, né? Eu até falei com o Maurício, parece que eu estou literalmente em outro país, né? Porque aqui é muito frio. Então, graças a Deus, eu tive a honra de poder estar esses dias aqui. Eu cheguei na quinta-feira, né? Pois é, o pessoal que já é acostumado, né? O pessoal que já chega já, tipo, de acostumado a 37, 40 graus, aí quando chega aqui assusta, é tipo um choque térmico, literalmente. Mas, então eu tive o privilégio de chegar aqui na quinta-feira, né? E eu estou muito feliz, né, de tudo que eu tenho vivido aqui, conhecido alguns pontos turísticos aqui, bem diferenciados. Isso é muito bom, né? Glória a Deus. Usufruir da natureza, usufruir daquilo que Deus criou, isso é muito bom, principalmente quando nós temos oportunidades, né? E com a graça e misericórdia do Senhor, eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que está lá em Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 14. Gostaria muito que os irmãos focassem, gostaria muito que os irmãos entendessem, né, de forma bem profunda o que o Senhor quer falar conosco essa manhã. Amém? Vamos lá. E saindo Jesus do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos e lhe mostraram a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não será derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo lhe disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane,
Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis guerras e rumores de guerras. Olhai e vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados a todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se a humanidade multiplicar, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, ele será salvo. E o verso 14: E este evangelho do reino será pregado a todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Nesse momento eu queria que vocês curvassem a cabeça de vocês. Eu quero lembrar a vocês algumas coisas que têm acontecido no mundo, para que vocês pudessem entender um pouco e contextualizar essa passagem. Incêndio na Austrália, tiveram muitos mortos, e mais de 2 bilhões de animais foram mortos. Líder cristão em um pastor, Luan Aldemir, é morto em Boko Haram, na Nigéria. Israel e Palestina, chuvas intensas e muitos desastres. E o último, guerras na Rússia e a Ucrânia. Quem de vocês lembra de tudo isso que tem acontecido? Tudo isso aqui que tem acontecido aponta para a volta de Jesus. Aqui Jesus, esse sermão ele é conhecido como sermão escatológico. A escatologia, ela é uma história dos fins dos tempos. E aqui os discípulos aproximaram de Jesus, ali em Jerusalém, e ali os templos eles eram feitos de ouro, era uma estrutura muito robusta. E eram pessoas com muita opulência, muita riqueza naquele lugar. E ali os discípulos começam a indagar a Jesus, quais serão os sinais dos fins dos tempos? Jesus, ele sempre responde em ordem alegórica, e quando ele responde, ele nem sempre responde a nossa pergunta, mas ele responde com uma lição. Ele responde mostrando e dando uma lição. E ele disse para os discípulos, que em verdade vos digo, que não vejo esses tempos, tudo será derribado. Pensa naquelas estruturas mais caras. Pensa naquelas mansões assim de 5 a 6 andares. Tudo vai ser derribado. Tudo. Não vai sobrar nada. E aqui os discípulos começaram a falar com Jesus, mas por quê? Por que isso vai acontecer? E Jesus, antes da ordem triunfal, ele tinha uma certa prioridade. E ali ele estava indo a Jerusalém. E ele entende que não há outro Deus semelhante ao nosso Deus. E ali ele começa a realizar maravilhas e prodígios, ele começa a ir em templos, ele começa a fazer tudo para agradar o Pai. E os discípulos, olhando tudo aquilo dali, eles ficaram maravilhados. Eles ficaram muito maravilhados, eles ficaram assustados por tudo aquilo ali que estava acontecendo. E eles continuam perguntando a Jesus. E aí no verso 5, ele diz assim, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Isso está prestes a acontecer. Ou muitas pessoas já estão usando o nome de Cristo para poder se promover, para poder realizar maravilhas e prodígios através ali, usando o nome de Cristo, mas estão enganando muitos. Eu não sei vocês, mas às vezes a gente olha na televisão e tem pessoas lá e tipo assim, estão fazendo muitas coisas dentro da igreja. A igreja está crescendo prosperamente, mas até então, muitos ali estão sendo enganados. Isso é muito comum. Tem muitas pessoas que estão levantando em nome de Cristo e estão enganando muitos. Muitas pessoas estão se perdendo. E a palavra do Senhor diz ali também que ouvireis guerras e rumores de guerras. Olhai-vos e não assustei, porque isso é misto, e é preciso que isso aconteça, mas ainda não é o fim.
Tem muitos países que já estão preparando o campo de guerra. Já estão tendo já até campo de defesa, porque eles creem que qualquer hora vai ter a Terceira Guerra Mundial. Se você for olhar lá o índice do Canadá, se você for olhar lá a França, se você for olhar para vários países, você vai ver que as dívidas estão altíssimas. Portugal ainda está sobressaindo, 64%, até o Brasil está devendo mais do que Portugal. E daí você vê que as coisas estão só piorando. E aí vai acontecer, de fato, guerras e rumores de guerras. Porque tem países que eles não vão aceitar. E aí eles vão começar a guerrear. Porque hoje nós temos aí o petróleo, né, nós temos aí a soja, nós temos vários países, até mesmo no Oriente Médio, que são países com grande exportação. Então, quando você vai ver esses outros países aí que eles estão com dívida altíssima, eles vão querer sobressair. Como que eles vão sobressair? Através de uma guerra. Se você, né, claro, você estudou aí o ensino médio, você estudou sobre história. E a professora de história falava com você sempre o que aconteceu. Não aconteceu muitas guerras naquela época? O feudalismo, enfim, muitas coisas que aconteceram ali, foi para as pessoas sobressaírem. E conosco não vai ser diferente. Outros países também vão precisar fazer isso. Então nós precisamos nos preparar. Nós precisamos nos preparar como igreja. Porque Cristo, Ele está próximo. Cristo, Ele está bem próximo. E a palavra diz aqui no verso 7, portanto, se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Isso já tem acontecido. Tem muitas religiões. E essas religiões, elas têm cada vez mais aumentado. O candomblé, gente, que terrível. É tão triste quando a gente vê uma pessoa da igreja, firme na igreja, e quando você vai receber uma notícia, fulano está no candomblé, fulano está na umbanda, fora as outras religiões que eles estão seguindo também. Isso é muito triste, irmãos. Isso é muito triste. Tem religiões aí que as pessoas estão se entregando mesmo, dando o seu próprio sangue, como a gente presenciou lá na África. Porque é religião. E o cristianismo, onde está? Nós, como seguidores de Cristo, nós, como homens e mulheres, nós temos que preparar a segunda volta de Jesus, e o que nós temos feito. E aqui a Bíblia disse, mas todas essas coisas serão os princípios das dores. É o princípio de tudo ainda que está para poder acontecer. Mas, Léo, tudo isso que vai acontecer ainda é o princípio? É o princípio. Tudo isso é o princípio. Então virão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão e serei odiados por todas as gentes por causa de meu nome. Nós já estamos sendo. Quantas e quantas ideologias você tem visto aí se levantar? Quantas? Quantas ideologias? Recentemente, uma amiga minha, ela foi fazer uma entrevista de emprego, e ali na entrevista de emprego eles colocaram lá se ela é cisgênero, heterogêneo, um negócio assim. Para que isso, gente? Não era antes feminino e masculino, agora já estão levantando outras ideologias. Tem banheiros também que você vai em determinados lugares que já estão sendo assim também. Então, tudo isso eles estão implantando na mente das crianças. Toda essa ideologia, eles já estão implantando na mente das crianças. E tudo isso, querido, tudo isso é porque nós vamos ser odiados. Nós vamos falar o nome de Jesus para uma multidão e nós vamos ser odiados. Tem pessoas que vão levantar, vão jogar pedras. Tem pessoas que vão nos condenar. Mas é por amor a Cristo. É por amor a Cristo. E que vocês, no nome de Jesus, vocês permaneçam. Não, eu amo Jesus. Eu provo que eu amo Jesus. Porque muitas pessoas, eu geralmente, eu costumo dar exemplo sempre de faculdade, mas, por exemplo,
Uma faculdade, por exemplo, que tem ali um cristão e ele está seguindo ali as práticas das outras pessoas, e ali muitas das vezes você pergunta para ele se ele é crente, ele fala que não. O cara nasceu na igreja, o cara serve na igreja, mas por ele estar ali compactuando ali com aquelas pessoas, né, enveredando ali, você pergunta para ele se ele é crente, ele fala que não. Olha só, isso acontece muito. Então a palavra fala que nós vamos ser odiados por falar o nome de Cristo. E a Bíblia diz também, e surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, isso já está muito evidente. E por a humanidade se multiplicar, o amor de muitos se esfriará. Hoje você vai nas igrejas e no culto de sábado, gente, não era como 3 anos atrás, não era. Eu sou de uma igreja muito grande, da Igreja Batista da Lagoinha. E lá a gente já contemplou aqueles 3 andares ali, tudo cheio de jovem. Hoje você vai no culto de sábado, é só o primeiro andar. E olha lá, se enche. Cadê os jovens? Cadê? Então a humanidade, ela está se multiplicando e o amor de muitos estão se esfriando. Por conta dessas ideologias, por conta de política, por conta de muitas coisas que estão tomando o lugar de Cristo no nosso coração. Tudo que está tomando o lugar de Cristo no nosso coração, querido, isso faz com que nós deixamos o primeiro amor. Está na hora de nós reconhecermos o nosso senhorio. E a palavra do Senhor fala, no verso 13, mas aquele que perseverar até o fim, ele será salvo. É preciso perseverar. É preciso perseverar. Por que Jesus fala com os discípulos para eles perseverar? Porque não vai ser fácil. Porque não vai ser fácil. Nós vamos precisar passar por tudo isso. Mas ainda nós precisamos entender que o nosso alvo é Cristo. E é preciso a perseverança para nós triunfar, para nós sermos salvos. Nós sabemos que a nossa casa não é aqui, nossa casa é no céu. A palavra diz que na casa de meu pai há muitas moradas. Então nós precisamos entender que não é aqui, é no céu. Agora dá muita ênfase no verso 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Qual é o maior sinal da evidência da volta de Jesus? Qual é o maior sinal da evidência da volta de Jesus? É quando o evangelho chegar a todas as nações. Quando o evangelho chegar a todas as nações. Vou compartilhar aqui com vocês, eu tive o prazer de poder fazer missões em Burkina Faso. Quem conhece esse país aqui? Burkina Faso fica no oeste da África, né? É um país muçulmano, é um país 74% da população muçulmana, e lá são muçulmanos xiitas, são muçulmanos terroristas, são muçulmanos que a situação que eles vivem ali é uma situação muito, muito, muito complicada. Complicada pelo fato deles se entregarem ao islamismo e dar a própria vida para poder servir Alá. Às vezes a gente fica sem entender o que é o islamismo, mas eu vou contextualizar vocês aqui nesse momento. Amém? Pode colocar a primeira imagem, por favor. Pode passar. Burkina Faso, a capital é Ouagadougou, a região é o oeste da África, a religião lá é o islamismo, o cristianismo e o animismo. O idioma é o francês e as línguas nativas, são 70 dialetos em Burkina Faso. População 21,5 milhões de habitantes e a população cristã 5 milhões. Ou seja, da população 21,5 milhões de habitantes, só tem 5 milhões de cristãos. É muito pouco. É muito pouco. Pode passar, por favor? Esses homens que vocês estão vendo aí, ele é chamado de marabus. Esses homens, eles são homens de grande importância. São homens que a sociedade em si, ela tem um respeito muito grande por eles.
porque são homens feiticeiros, são homens bruxos. E esses homens, eles sucedem através de um provérbio árabe, que sem sofrimento não há triunfo. Então eles precisam passar por um processo para eles se tornarem esses homens aí. E são homens muito perversos. A situação deles é o seguinte: eles vivem viajando para vários países no oeste da África, Senegal, Togo, Chad, o Mali. Eles vivem viajando para esses países e aí eles vão em algumas aldeias e eles são obrigados a tomar o primogênito. Digamos que você acaba de ter um filho. Eles vão até a sua aldeia e você entrega o primogênito para ele. Só que você entrega o primogênito para ele e ele promete que ele vai cuidar, ele promete que ele vai alfabetizar a criança, ele promete tudo para a criança. Só que a família acaba entregando por quê? Por conta que eles referendam muito e respeitam muito esses homens. Então eles acabam entregando as crianças para esses homens com a promessa de que a família já está salva e toda a maldição da família é lançada naquela criança. Então, esses homens aí, eles são responsáveis para ir às aldeias e eles pegam o primogênito e eles levam para um determinado lugar. Pode passar. E esses homens aí, eles são líderes religiosos de grande influência. Você vai ver os marabus em alguns determinados países, você vai ver que eles andam com terço. Você vai ver que a todo momento que eles estiverem, eles vão estar lendo o Alcorão. Eles andam com aquela Bíblia árabe, que é o Alcorão, e aí eles vão em determinados lugares e eles começam a sentar, ajoelhar, e eles começam a ler o Alcorão. Então, esses homens aí, eles passam por um processo para eles se tornarem marabu. Pode passar, por favor. Mas para vocês entenderem quem são os marabus, vocês precisam entender quem são os garibus. Então, os garibus são essas crianças que os marabus, eles vão às aldeias e eles pegam a guarda dessas crianças, eles pegam o primogênito. E aí eles colocam esses primogênitos para poder mendigar. Essas crianças, elas têm que sair todos os dias cedo de casa e elas precisam trazer 100 sam todos os dias. 100 sam dá em torno de 1.500 francos, que seja equivalente aqui no Brasil em torno de R$15. Mas lá é muito difícil, porque a moeda lá para você conseguir é muito difícil, não é raro como aqui no Brasil. Então eles sofrem muito, e você vê que são crianças pequenas, olha lá para você ver. São crianças que não têm uma higienização, são crianças que não sabem ler, não sabem escrever, são crianças que elas sofrem bastante por conta do Alcorão, por conta do provérbio árabe, que diz que sem sofrimento não há triunfo. Então essas crianças, elas são submetidas às ordens dos marabus. Então elas acabam sofrendo muito. Como vocês têm visto ali, elas dormem na rua, né? Você vê o tamanho da criança ali, é esse que é o processo deles. Pode passar, por favor. Aqui vocês estão vendo a primeira imagem. Essas crianças, elas levantam cedo e elas têm que ler o Alcorão. Elas precisam decorar o Alcorão. Elas não sabem ler, elas não sabem escrever, mas elas precisam aprender o Alcorão. Elas apanham para poder ler o Alcorão, para elas entenderem o Alcorão. A segunda imagem ali, vocês estão vendo uma setinha apontada para aquele garibu, ele está com uma roupa árabe. Quando você se torna um adolescente, você já começa a fazer um curso para você se tornar um marabu. Então, todo esse processo dos garibus é para eles se tornarem um marabu, porque o marabu promete para eles, quando vocês se tornarem a mim, vocês vão ser respeitados. As pessoas, elas vão joelhar até você, você vai ser poderoso. Então essas crianças, elas são submetidas a essas ordens. E vocês veem que essas crianças, elas sofrem muito. E eu tive um trabalho que eu fiz com elas na Casa de Esperança, e aonde nós recebemos elas a meio período, né? E ali todo o processo que a gente viu, essas crianças são de sofrimento. São crianças que têm vergonha de olhar para você assim, porque elas têm medo, elas se sentem com muito medo de tudo. Elas têm muito medo. Só que ali, através do trabalho que a gente estava desenvolvendo com eles, né, eu fiz várias brincadeiras com eles ali, várias gincanas, a gente fez um time de futebol. Depois disso eu comecei a alfabetizar eles, né, a ensinar eles a escrever, né, ensinei eles o abecedário. E todo o trabalho que a gente desenvolveu ali com eles ali na Casa Esperança, eles ficaram muito felizes. Só que depois eles iam para a mesma prática.
É muito triste, irmãos, porque nem o próprio governo pode passar por cima da autoridade de um marabu. Isso é muito triste. Para a gente receber eles na Casa da Esperança, a gente coloca um prato de comida por lá de fora, eles se sentem atraídos e eles entram, como cachorro, porque se a gente aproximar deles assim na rua, a gente sofre punições. Os marabus, eles chegam até a gente, e isso é muito sério, as ameaças deles é muito sério, muito severas. E ali na Casa da Esperança, eles chegam, eles lavam as camisas, eles se arrumam, mas a realidade que eles têm é deles ir para a rua e sofrer. Pode passar, por favor. E essas crianças é uma numerosidade altíssima. Em torno de 5 a 6 mil crianças assim por dia. Só que esse local onde a gente recebeu eles só comporta 800. O resto fica tudo na rua. Ficam tudo na rua querendo entrar. E é muito triste, porque eles brigam, eles ficam com fome e eles acabam brigando por conta da fila ali que eles seguem, né, para poder pegar o lanche. E muitas das vezes a gente serve uma baguete e serve peixe dentro da baguete. E ali eles comem né, ali com o maior sorriso, né, com a maior forma de gratidão mesmo por aquele alimento. Só que muitas das vezes eles começam a brigar, um começa a tomar do outro, e eles começam a tomar das criancinhas pequenas. E ali eles não brigam assim de soco, de chute, eles brigam de pedra, de pau. Teve um que eu presenciei, ele pegou uma pedra desse tamanho para jogar numa criança. Isso que eles vivem todos os dias. Tudo isso daí por conta de uma opressão islâmica. Todo esse processo aí, esse garibu primeiro aqui, ele era o Inussá, e aí quando eu conversei com ele a primeira vez, ele estava me tratando muito bem e ele tinha um sorriso muito legal, então tudo que você conversava com ele, ele sempre sorria. Só que no dia seguinte, ele apareceu lá na Casa Esperança, eu perguntei para ele, né, falei, Pourquoi Inussá? E perguntei para ele, Savá, e aí quando ele fez assim, eu entendi que ele não estava bem, porque Savá quer dizer, está tudo bem, né? E ali ele fez assim, e aí eu fazia ele conversar de alguma forma, só que ele não conversava. E aí, quando foi ver, a boca dele estava toda inchada. Por muito custo, né, eu conversando com ele, eu consegui entender que o marabu tinha quebrado os dentes dele. Então, esses são as punições que eles sofrem. Não são punições assim de bafutada, de correada, de varada, não. São punições de quebrar um braço, quebrar um pescoço, quebrar uma perna. São punições de eles esquentarem um ferro e colocar nas costas dele. Essas são as punições que eles recebem. Pode passar, por favor? E tudo isso que eu presenciei em Burkina Faso, todo o trabalho que a gente desenvolveu ali, foi um prazo, né, muito curto. E eu até falei com o Maurício que às vezes eu fico pensando nos garibus e eu começo a orar por eles, eu começo a chorar, porque eu não sei se eu vou ter a oportunidade de voltar naquele país. Mas eu fico aqui na minha mente, eu fico, meu Deus, que situação. Que situação que esses meninos estão passando. Será que eles estão vivos? Será que eles estão vivos? Eu começo a orar por eles. Então, se vocês tiverem oportunidade, orem por eles também, né? Burkina Faso precisa mesmo de uma intervenção de Deus naquele lugar. Pode passar, por favor? Agora eu vou compartilhar com vocês o testemunho, né? Esse daí, ele é um muçulmano da Nigéria. Um muçulmano que ele foi consagrado ao território xiita. Quem aqui sabe o que é xiita? Amém, pouquíssimas pessoas. O território xiita, existe duas formas, duas modalidades de você ser um muçulmano. Ou você é um sunita, ou você é um xiita. O sunita, geralmente, é aqueles pacificadores. É aqueles cristãos mesmo, aqueles que vão na mesquita, oram e tudo, mas eles não têm uma forma muito extrema. Agora, o que é xiita, eles já são aqueles que já vão para a linha de frente. É aqueles que já estão prestes a se entregar totalmente à própria vida por conta de Alá. Então, eles fazem com que tudo pode acontecer. Por exemplo, eles entram nessa igreja aqui agora, e ali ele está bem ali camuflado, e aí de repente ele explode isso aqui tudo. Então para ele é uma forma dele chegar ao paraíso.
entende? Primeiro que as outras pessoas. Então, o xiita geralmente é aqueles mais extremos. E esse homem aí, ele foi consagrado à família xiita. E por ele ser consagrado à família xiita, se ele resolve a seguir outra religião, ele recebe pena de morte. Ele é morto. E aí ele fugiu do Senegal e ele foi para Burkina Faso. E lá em Burkina Faso, quando você olha assim, para os muçulmanos, é muito engraçado, porque tipo assim, às vezes você não sabe o que está na mente deles. Não sabe se eles estão seguindo Alá, não sabe se eles estão seguindo o animismo, não sabe se eles estão seguindo outro Deus. Porque quando começa lá, por exemplo, o culto, os muçulmanos tudo entram dentro da igreja. E ali eles começam a dançar, eles começam a fazer um monte de coisa. Até na hora de ofertar, irmãos, até na hora de ofertar, eles deixam sapato, eles deixam pai é roupa, pedaço de pano, né, para fazer roupa. Então eles deixam pai, tem uns que dão cambaiota, tem uns que dão oferta, os muçulmanos. E eles vão na igreja porque eles acham as canções bonitas, eles vão na igreja porque eles acham que é um jeito legal de dançar, assim, porque o pessoal dança muito lá. Então aí eles vão para a igreja porque eles se sentem assim de uma forma muito divertida. Só que muitos deles não são consolidados. Muitos deles não são consolidados. Eles fogem das aldeias e eles vão para as igrejas. Mas nós sabemos que o Espírito Santo, ele é aquele que convence. Então muitos ali já estão entregues já a Cristo. Muitos ali já entregaram o coração a Cristo. Servem na igreja, limpam a igreja. Muitos já estão servindo no louvor, e daí você já vê que a graça de Deus, ela já está alcançando aquele lugar. Já estão alcançando muitas pessoas ali naquele lugar. E esse muçulmano, eu estive conversando com ele, assim, na porta da igreja, e aí foi muito rápido, assim, que eu conversei com ele, e aí o pastor Mamadou, ele me chamou, ele falou assim, Léo, eu preciso que você entre, porque eu vou colocar os voluntários todos lá na frente, para depois vocês começarem a interceder pelo culto, porque é muito forte a batalha espiritual. Quando começa o culto lá, irmãos, o povo começa a manifestar, e é uma invocação de demônio, então é muito pesado mesmo. E ali na hora ele foi e me chamou, e eu fui sentir muito no meu coração de orar por ele. Eu senti muito no coração, só que aí eu falei, perdi a oportunidade, Deus. Agora, não sei. Beleza. Quando eu já estava lá na frente, lá na igreja, sentado assim na frente, aí o pastor Mamadou, ele tem um costume de chamar algumas pessoas lá na frente para poder orar. Só que ele não chama assim, você, não. Ele fala assim que algumas pessoas para ir lá na frente, para receber oração. E aí, geralmente, quando é assim, vai a igreja toda, ou então vai pouquíssimos irmãos que estão assim na frente, eles têm esse costume. E aí esse muçulmano foi, só que esse muçulmano, ele fala crioulo, ele não fala de olá e nem morê, ele fala crioulo. Então, por como ele entendeu? Ele viu que todo mundo estava indo, ele foi também. E na hora que ele foi, o pastor Mamadou foi e falou, Léo, quero convidar você para orar por ele. E aí eu fui e comecei a orar por ele. E na hora que eu estava orando por ele ali, eu senti ele, de alguma forma assim, manifestando, e ele começou a tremer todo, e eu comecei a orar em português, então ele não entendeu nada. Eu comecei a orar em português ali, eu falei, Senhor, em nome de Jesus, tira toda a opressão islâmica. Eu oro, Deus, ministrando salvação por essa vida, em nome de Jesus. Eu oro identificando a Ele, eu oro para que essa graça que alcançou a Ele, alcance a família dele nesse momento. Nós sabemos que não há outro Deus, não há outro mediador entre os homens, a não ser o Cristo ressurreto. E comecei a ministrar sobre a vida dele, comecei a ministrar. E ali na hora, minhas pernas começaram a ficar bamba, porque é muito forte. E ali minhas pernas começaram a ficar bamba, e aí começou a chegar alguns intercessores para poder ajudar na intercessão, e ali ele manifestando de alguma forma, e eu colocando a mão assim, na barriga dele, eu vi que ele estava suando, e ele começou a pular, e ali eu tentava segurar, e aí ele, de repente, ele levanta, ele é tomado de lágrimas. Olha só, irmãos, olha só, o sobrenatural de Deus. Eu orei em português, ele fala só crioulo, e ali ele foi totalmente tomado em lágrimas. Olha a sensibilidade do Espírito Santo, o que faz. Tudo tem a ver com o Espírito Santo. Tudo. Sem o Espírito Santo, você não consegue ver o sobrenatural de Deus.
Você não consegue entender o que foi isso daqui, sem o Espírito Santo. E aí, mais para frente, você vai entender que esse mesmo homem aí, ele começou a ser voluntário na igreja. A missionária Regiane falou comigo, que ela é nativa de Burkina, que nos recebeu. Ela falou assim: Léo, aquele muçulmano que você orou por ele agora está ajudando no louvor da igreja. Ele está lá ajudando lá nos tambores lá da igreja. Mas como eu disse, alguns muçulmanos, eles não são bem consolidados na igreja, eles não são totalmente convertidos. Se você apertar ainda, eles têm um pouco assim de Alá. Mas eles vão por conta das canções, por conta das danças e muitas coisas. Pode passar, por favor? Essa aqui é uma aldeia em Kogotalamã. Essa aldeia aqui, a gente saiu para poder fazer ministério. Geralmente, quando a gente sai para poder fazer ministério, sempre ia um homem e 2 mulheres. E aí a gente saiu e a gente começou a orar ao Senhor no meio do caminho, para o Senhor direcionar para a gente algum lugar. E aí, de repente, o Senhor nos direciona essa casa. Geralmente, os muçulmanos, eles podem ter até 3 esposas. E quando a gente chegou nessa casa, a gente foi bem recebido pelo Monfré, que é o sacerdote. E aí ele recebeu a gente muito bem, aquele processo todo, enfim. E aí, quando você vai numa casa, geralmente eles fazem algo para você comer. Eles fazem de tudo para te agradar. E ali, de repente, ele fala après-manger, que era para poder explicar, porque ele ia sair para poder buscar lenha, para poder fazer um manger para a gente comer. Porque eles têm esse princípio de honra, de nos servir. E aí, de repente, a gente lá na casa, e lá, como vocês têm visto, não é porta, é uma cortina que tem lá. Não existe porta lá na África, muito difícil você ver nas casas. E aí a gente ficou lá sozinho na casa. Só que, de repente, as meninas começaram a passar mal. Uma começou a sentir um incômodo muito forte no estômago, a outra começou a sentir a cabeça doendo, um mal-estar muito assim estranho dentro da casa. E aí eu falei: gente, vamos começar a orar. Aí a Mi falou comigo assim: Léo, eu estou muito mal, eu não vou conseguir ficar, pode ficar vocês aí que eu estou indo embora. Eu falei: não, espera, porque se Deus trouxe a gente, que Deus tem um propósito nesse lugar. E aí comecei a falar com elas para poder esperar e tudo, enfim. Acabou que também eu comecei a sentir mal, assim. E aí eu comecei a sair. Quando eu dou um passo assim na porta, eu ouço um barulho no quarto. Quando eu ouço um barulho no quarto, eu recuo para trás, e aí eu vi que tem um pano. Eu falei: gente, que estranho. E aí, de repente, eu falei: não é nada. Então a gente continuou. E quando a gente estava saindo novamente, a gente ouviu outro barulho. E aí voltei para trás, com muita ousadia do Espírito Santo. Eu abri a cortina e tinha uma caixa e uma esteira. Esteira, geralmente, é o que eles dormem. É aquele negócio, tipo um tapete, assim, que eles dormem. E aí tinha uma esteira, galões de água, e tinha uma caixa, tipo um caixotezinho, assim, grande, que cabe, né, uma pessoa dentro. E aí tinha esse caixote lá. Eu aproximei e fiz assim, a pessoa foi e correspondeu. Quando eu abri a caixa, tinha uma mulher, eu fechei, saí correndo. Eu falei: gente do céu, o que é isso? Uma caixa com uma pessoa dentro. Eu falei: sangue de Jesus. E aí, de repente, ela meio que fez assim com a mão assim no caixote. Eu entendi que ela estava querendo, né, sei lá, sair, conversar comigo alguma coisa. Eu perguntei ela assim, de uma forma muito objetiva, peguei a mão dela e levei assim até a sala. Quando eu cheguei na sala, irmãos, eu comecei assim, me sentir muito mal na hora. Falei: Senhor, isso pode ser uma armadilha, nosso pescoço pode estar comprometido aqui nesse momento. O que a gente faz? Só estava a gente. Se a gente morresse ali, ia fazer falta, porque é muito distante, uma aldeia da outra, enfim. Mas, como eu disse, eu reitero, é tudo através do Espírito Santo. O Espírito Santo que te dá ousadia, o Espírito Santo que te dá coragem, é o Espírito Santo que ele te dá poder para realizar todas essas coisas. E ali, eu orando assim em espírito, eu comecei a ver aquela cena ali. Eu falei: Senhor. E aí eu comecei a conversar com ela, perguntei a ela: parlez français? Aí ela: não, eu de olhar a ela, petit, ou seja, um pouco que ela falava do dialeto. Aí eu falei: ufa, menos mal. Aí eu fui conversando com ela ali de uma forma muito objetiva, perguntei para ela o que estava acontecendo. Ela disse que recentemente ela descobriu que ela não poderia ter filhos. E isso para o Islã é um castigo muito grande. E todo castigo que os muçulmanos recebem, eles precisam dar uma punição. E a punição que ela recebeu é que
ela não poderia sair de casa para ver pessoas, e além disso também, o marido dela, para poder ter relação com ela, ele precisava ver sangue. Então, a barriga dela estava toda sangrando. E aí tinha a Lang, que é da área, né, da saúde. Ela imediatamente foi assim para poder limpar, porque ela achou desesperada aquilo dali, que poderia dar uma hemorragia, alguma coisa. Ela foi assim imediatamente, ela foi, segurou a mão da Lang, assim, olhou assim, bem encarando os olhos da Lang, assim. Eu falei, Lang, solta. Não sei o que era aquilo, se era, enfim, pensei que era alguma forma de consagrar, né, o sangue, não sei. E aí ela foi e falou assim que não podia limpar, porque o marido dela corta todos os dias de manhã, e aquele sangue seca, e se secasse, ele ia ter que cortar de novo, e é muita dor que ela sofre. E eu vendo naquilo dali, irmãos, eu falei, Senhor, quem é o Leonardo nesse mundo? Eu vendo aquela situação ali, eu falei, Senhor, o que é isso? Eu não imaginava ver isso. Eu não imaginava. A gente está aqui no Brasil, a gente não sabe o que os nossos irmãos passam lá do outro lado do mundo. E ali, muito rápido, ali eu conversando com ela, e eu falei de Jesus para ela. Só que eles têm muito medo, quando eles servem, né, Alá. Eles têm muito medo, então ela não correspondia. Mas quando eu falava de Jesus, ela só olhava assim. E aí eu falava com ela para repetir a oração, ela ficava assim. Eu falava, repete, ela só ficava assim. Ela não falava nada. E aí, imediatamente, eu voltei com ela para o quarto, coloquei ela na caixa, fechei a caixa e eu falei, Senhor, meu Deus. E eu pedi a Michelle para poder ver se as meninas estavam vindo, se o esposo dela estava vindo. E ali, até então, a gente não tinha como ver. E aí, quando ele chegou, eu falei, Senhor, meu Deus, e agora? Que a gente ia sair antes dele chegar, né? Mas aí, imediatamente, ele chega, e aí ele fala assim, ser bom, ou seja, fica mais, é um momento muito agradável ali, para vocês poderem ficar mais tempo, para eu poder preparar algo para vocês comer. Eles recebem a gente muito bem, muito, muito bem. E ali eu agradeci ele, merci beaucoup, e até soltei um dia o Beni, Deus abençoe lá. E ali a gente seguiu, né, o nosso ministério. Quando a gente chegou na casa, a gente não conseguiu dormir pensando nessa situação, que é uma situação assim, muito, muito difícil, por conta dessa mulher. Pode passar, por favor. E aqui, irmãos, eu estava dando um curso de missologia, e ali na hora eu estava encorajando os irmãos ali em Bobô de Olaçô. Eu estava encorajando os irmãos e eu falei, vocês que conhecem Jesus, vocês precisam falar de Jesus para outras pessoas. Tem muitos amigos de vocês que precisam ouvir de Jesus. E eu começava a encorajar eles. Eu começava a revelar, de fato, a identidade deles, de que toda a criação revela a glória de Deus. A palavra criar é trazer a existência ao nada, e aquele que cria, ele se torna dono da própria criação. Deus é o criador de todas as coisas. Nós não temos apenas o toque de Deus, mas foi preciso que ele soprasse em nós para que nós recebêssemos a alma vivente. Nós temos o toque, o sopro de Deus. E daí você vê a importância que você tem nas mãos de Deus. E eu comecei a passar isso para eles. Esse rapaz aí que você está vendo, ele foi um dos que eu orei por ele, que é aquele muçulmano da Nigéria. Ele fez o curso também. Ele fez o curso. E eu comecei a indagar eles, fazendo uma pergunta para eles assim, perguntei para eles, qual de vocês que tem uma dificuldade de falar de Jesus? Aí meia dúzia levantou a mão. E aí eu fui perguntando, e quando chegou nele, ele falou que ele tem muito medo de falar de Jesus. Ele tem muito medo, porque se ele falar de Jesus, ele pode morrer, pela religião que ele veio. E aí eu fui e falei com ele, olha, nós vamos lançar um desafio aqui. Você vai anotar o nome dessa pessoa, e você vai orar por ela durante 7 dias. E na próxima semana, você vai vir e vai me contar o que aconteceu. E aí foi exatamente o que aconteceu. Foi no dia da formatura. Ele me procurou, e quando ele me procurou, ele fala crioulo, né? E a gente tinha o Guga que falava também crioulo, e o Guga traduziu, e ele foi e falou assim, olha, se eu tivesse línguas da cabeça aos pés, não seria o suficiente para te agradecer.
porque eu fiz o desafio e fui na casa de um amigo. E quando eu falei de Jesus para ele, ele assustou assim. Só que eu fui com muito medo no coração. Mas quando eu falei de Jesus para aquela pessoa, foi algo muito simples. Foi algo muito simples. E ele recebeu Jesus. E eu disse para ele, é isso que Jesus ele disse, que nós precisamos ir e fazer discípulos. Porque eu sozinho não consigo alcançar o mundo, mas eu com você, a gente consegue. Eu preciso de você, você precisa de mim, e nós de Cristo. Isso é o corpo de Cristo. E eu falei, através do seu amigo ele vai alcançar outro. Através do outro que ele alcançar, ele vai alcançar mais um. E assim vai indo. Mas nós, irmãos, muitas das vezes nós estamos nos perdendo muito fácil. As coisas têm cada dia piorado. Nós temos deixado esse evangelho que salva, nós temos deixado ele de lado. Nós estamos se perdendo muitas das vezes. Se perdendo em muitas coisas que o mundo tem nos a oferecer. Muitas coisas, irmãos. Nós precisamos voltar ao evangelho. Nós precisamos voltar ao evangelho. Pode passar. Pode passar. Ok. Aqui vocês vão ver sobre o animismo. O animismo e o islamismo, eles se complementam. Só que o animismo é seitas muito mais profundas. É onde um povo em si, eles decidem a servir o islamismo, atuando com várias práticas de ocultismo, de rituais, de magia negras. É uma aldeia que é muito carregada. É uma aldeia que você vê as pessoas e você fala, essa pessoa é escrava do diabo. São pessoas que fedem. São pessoas que você olha para elas assim, você não consegue contemplar. Você não consegue contemplar o rosto da pessoa por conta da escravidão do diabo. Pode passar. Aqui, como vocês estão vendo aqui, esse aqui é um ritual que eles fazem, onde eles celebram alguns casamentos. Ali em cima eles colocam a galinha e ali eles colocam fogo por baixo. Se a galinha morrer silenciosa é porque o casamento está pronto. Agora, se ela cantar é porque o casamento não está pronto. Que responsabilidade da galinha, né? E é isso que eles fazem. E depois que se o casamento está apto, né? Se ambos estão aptos para poder casar, ele pega o sangue da galinha e passa ali, e ali eles colocam as costas dos noivos atrás, assim, com o sangue da galinha. Esse é um dos rituais. A segunda imagem ali, vocês estão vendo os tambores. Cada tambor daquele tem um significado. O tambor é quando alguém do animismo morre, ou então quando alguém de outra aldeia está ali visitando. Então, esses tambores, eles tocam em determinados pontos. Só que no dia que a gente estava visitando, teve uma consagração do animismo. E como que é essa consagração? Eles colocam uma fileira de homens assim, e ali eles colocam uma viga, uma madeira reta assim neles. E ali eles colocam um arame farpado, para que sangrar mesmo. E ali eles são obrigados a dar 2 voltas na cidade. Eles passam por isso. Eles dão 2 voltas na cidade. E é muito grande. Eles têm que andar, e o sol assim de 40 graus, e ali eles têm que andar, E eles não andam com roupa, tipo pai, não. Eles não andam assim. Geralmente, quando eles vão para poder ser consagrados ao animismo, eles andam como se fosse Jesus, só com aquela fralda. E ali eles são obrigados a dar aquela volta ali em todo o território animista. Pode passar, por favor. O que vocês estão vendo aqui, ó, tudo isso daqui, ó, nessa primeira imagem, é tudo coisas consagradas. Ali você vê unha de gente, cabelo de gente, você vê animais, perna de galinha, tudo que você vê aqui, ó, nessa primeira imagem são coisas consagradas. Na segunda ali,
vocês estão vendo aqueles moinhos, são peixes. E esses peixes, eles são pescados em um lago, que é um lago consagrado. E naquele lago ali, que eles pescam aquilo dali, eles bebem aquelas águas, vocês vão ver as imagens, é muito forte. E é tomado de lixos. Então ninguém consegue comer um peixe daquele. Você passa, está cheio de mosca, mas eles comem. E é muito caro, porque cada moinho desse ali é 30 mil francos. 30 mil francos seja equivalente no Brasil a 300 reais. Então, para você ver o que o animismo passa. E eles comem esses peixes. São peixes que fedem, são peixes que como se fosse carniça. Pode passar. Como vocês estão vendo, é muito comum lá eles fazerem isso, né? Eles preparam manjê assim em qualquer lugar, e ali na segunda imagem ali, ela está lavando a louça. Isso é muito comum na África. Pode passar. A primeira imagem aqui era um ritual que estava tendo, que eles tinham acabado de pegar uma cabeça de um bode, eles tinham colocado assim na água quente para poder fazer um ritual. A segunda imagem ali, como vocês têm visto ali, também estava já preparando já o terreno. E a terceira, estavam fazendo um feitiço lá atrás. Aquela fumaça que vocês estão vendo é um feitiço. E geralmente, quando é feitiço assim, convida muita gente do animismo para tomar, ou para tomar banho, enfim, muitas coisas acontecem. Pode passar, por favor. Você vê tristeza no olhar dessas crianças, porque são crianças que são abusadas, são crianças que morrem de fome. São crianças que sofrem muito por conta do animismo. Então lá você não vê essas crianças sorrindo. Você vê essas crianças assim, ó, numa tristeza muito grande, muito forte. Isso é muito comum lá na aldeia animista. E só dessas crianças saber que quando elas crescem, elas se tornam feiticeiras. Elas se tornam crianças que compactuam, né, com as práticas de ocultismo. Pode passar, por favor. Como eu disse para vocês, esses são lagos onde são consagrados, né, os peixes, e tudo que você vê ali em volta é lixos. É muito lixos ali. E essas mulheres bebem essa água, lavam roupas nesses rios, e muitas das vezes ela leva essa água para casa para tomar, para poder dar à família, porque é um rio que ele seca muito fácil. Ele, ao mesmo tempo que está cheio, ele seca ao mesmo tempo. Pode passar, por favor. Amém. Então, como eu disse para vocês, Mateus 24, no verso 14 disse, vamos repetir juntos. 1, 2, 3. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Uma das maiores evidências da volta de Jesus é quando o evangelho do reino chegar às nações. Só que hoje você vê o Brasil, cada esquina uma igreja. Os Estados Unidos já viveu um avivamento. Estão tomados também de muitas igrejas. Você vê a Europa também, já presenciou o avivamento. E são tomados de muitas igrejas. A Ásia, em vários lugares, graças a Deus. E o que falta agora, gente? São as nações não alcançadas. Paulo, ele não permaneceu aonde ele nasceu. Ele foi, através do Espírito Santo. Então, quem fala é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele que nos chama. Ele que nos direciona. Mas é como a Bíblia disse, que quando o Evangelho do Reino chegar a essas nações, e o Evangelho já tem alcançado. O Evangelho já tem alcançado essas nações. Mas, Léo, por que eu vou sair daqui e vou para outro lugar? Não, você vai ouvir o Espírito Santo falar com você. É diferente. É o Espírito Santo que vai falar ao nosso coração. É o Espírito Santo que vai testificar. Quando eu cheguei em Burkina Faso, e quando eu vi aquele muçulmano ali se convertendo na minha frente, eu falei com Deus, Deus, é por você. Porque eu sempre fui muito ativo na igreja. Eu sempre fui muito na frente de muitas coisas, enfim. Fui líder de célula há 4 anos, depois eu implantei um ministério na igreja, Jesus no Trânsito, depois eu fiz um trabalho nas universidades, e eu comecei a ser muito ativo na igreja. Só que teve uma hora, depois que eu fiz o seminário,
eu entendi que meu tempo tinha acabado na igreja, que eu precisava fazer outra coisa fora. E eu comecei a desenvolver um projeto que eu trabalhava com pessoas de vulnerabilidade social, que eram, né, moradores de situações de ruas, essas coisas. E aí eu estava cursando o curso de Direito, e aí teve uma sexta-feira que eu estava cansado de tudo. Eu falei, Senhor, eu quero desviar. Eu vou desviar. Não quero mais igreja, estou cansado de tudo, eu já tinha brigado já com o meu líder, e falei, eu vou desviar. E aí foi numa sexta-feira à noite, eu fui numa festa e tinha várias bebidas que eu nem conhecia o nome daquelas bebidas e tomei todas elas. E foi assim um terror da minha vida. E aí eu vendo tudo aquilo dali, aqueles povo tudo ali olhando assim para mim e tal, falando assim, bebe mais, Léo, bebe mais, porque os nossos amigos fazem isso, não faz? Bebe mais, está bebendo pouco. Ah, pelo amor de Deus, coloca mais um pouquinho aí. Enfim. E aí eu fui tomando. Aí chegou a hora de ir embora. A hora mais difícil, né, de ir embora. Como assim? E na época, os Ubers, né, geralmente eles têm um determinado horário para rodar. E aí eu fui e chamei um táxi. Só que o táxi estava demorando muito. Só que tinha aproximado um morador de rua e ele estava no lixo catando alguns litros. E aí ele me chama e aí ele me pede algo para poder comer. Aí os meninos estavam comigo no portão, ele falou, Léo, vem para cá, ele quer te roubar, que não sei o quê. Eu falei, não, ele está com fome, ele quer alguma coisa para comer. Aí eu vou lá na frente, lá dentro, e trago uma batata Ruffles, porque geralmente quando a gente vai fazer festa assim, a gente quase não come nada, né? Amendoim, essas coisas assim que a gente tem costume de comer, né? Mas comida mesmo, a gente não come não. Aí eu fui lá dentro e tinha uma menina lá que ela foi preparada, ela tinha trago um Ruffles. Eu falei, me dá aí, eu compro na sua mão por R$10. Aí eu fui, peguei o Ruffles, entreguei para o morador. Quando eu entreguei para ele olhou bem assim nos meus olhos, ele falou, peraí, eu te conheço. Aí na hora os meninos falaram, Léo, vem para cá, ele vai te roubar. Eu falei, calma aí. Mas como assim, me conhece de onde? Do viaduto Santa Teresa, quando você preparou um Toddy quente para mim. E você me deu ali um pão com presunto. Eu olhei assim para ele e fiquei sem palavras. E aí ele falou assim, você orou por mim. Eu falei, Senhor. E os meninos tudo começou a presenciar aquilo dali. Ele falou, Léo, era você mesmo? E eu não consegui nem responder para eles. Irmãos, quando eu cheguei em casa, eu fui no táxi, chorando até em casa. Quando eu cheguei em casa, minha mãe estava me aguardando, né? Como sempre, a mãe não dorme. Ela sentou no sofá. E eu fui e falei com ela, falei, mãe, eu saí mesmo, me perdoa, e bebi, e, enfim, eu perdi totalmente a inibição. E aí veio um morador de rua e ele me lembrou de um dia que eu servi ele. Aí ela foi e falou, a minha oração para os meus filhos sempre foi que eles nunca vão ser felizes longe da presença de Deus. Não existe felicidade longe da presença de Deus. Eu contei para o meu pastor, meu pastor foi e falou assim, Léo, se toda ovelha minha tivesse o mesmo posicionamento que você, a gente já estaria no céu. E é isso, irmãos. Nós precisamos decidir obedecer. Nós precisamos obedecer. Nós precisamos viver para Cristo. Nós precisamos nos entregar para Ele. Está na hora de você parar, de você sair na rua e pregar Cristo. Está na hora de você manifestar Ele na vida das pessoas. Nosso tempo é limitado. Já acabou. Já acabou aquele tempinho que a gente ia ali na rua, dava um panfletinho, Jesus te ama. Acabou isso, irmãos. Está na hora de você manifestar Jesus na vida dessas pessoas. Pode passar, por favor? Pode passar. Ok. Eu gostaria que os irmãos lessem, por favor, eu acho que vocês não estão conseguindo acompanhar aí por conta da distância. Somente um que eu vou colocar aqui. Mateus 7, do 15 ao 23, se vocês quiserem acompanhar aí na Bíblia. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vos vestidos como ovelhas, mas anteriormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis, porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos. Assim, toda árvore que não produz bons frutos, e toda árvore que má produz frutos maus.
Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, ela se corta, se lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Presta atenção. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, 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 não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E não lhes direi abertamente, direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticas a iniquidade. Dá ênfase ali, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, isso tem a ver o quê? Com obediência. Você decide. Você decide obedecer. Você decide viver para Deus. Viver para aquilo que Ele te chamou. Mas como eu disse, o nosso tempo é limitado. O nosso tempo é limitado. Ou você tem uma árvore boa que dá bons frutos, ou uma árvore má que é lançada no fogo, que ela não vale de nada. A Bíblia fala que se o grão de trigo cair na terra e não gerar frutos, é muito triste, né? Mas se ele cai e gera muitos frutos, isso é o que o Senhor agrada. Almas para Cristo, elas se importam. Almas, almas. Pode passar, por favor? E para finalizar, eu quero que vocês gravam esse versículo. Mas antes da gente gravar esse versículo, eu queria que eu voltasse os 2 slides atrás. Isso. Só para vocês dar uma despertada aí. Amém? Eu vou ler no negrito e vocês vão dar continuidade. Ok? Vocês vão repetir isso. Amém? Amém? Então vamos lá. Romper, romper e plantar, levantar, somos, nós vivemos para, nós morreremos para, essa última geração. Eu vou falar eu, Léo, e você vai falar o seu nome, ok? Eu, Léo. Eu irei. Aleluia. Pode voltar para o último slide, por favor. Irmãos, é sobre isso. É sobre isso daqui que nós precisamos entender. Obedecer. O penúltimo, por favor. É sobre isso, nós precisamos obedecer. Obedecer. É obedecer. Está na hora. Nosso tempo, como eu disse, é limitado. Gostaria de chamar 2 pessoas aqui para uma dinâmica muito rápida, por favor. Pode vir você, Rebeca, por favor. Pode vir você, Kathleen. Sim, por favor. Vocês vão sentar nessa cadeira. E vocês vão receber algo muito precioso nesse momento. Elas estão recebendo algo muito precioso. E elas têm 1 minuto para decorar esse versículo. Amém? Vamos lá, elas têm 1 minuto para decorar esse versículo. Já deu aí, irmãos? Quem está acompanhando aí?
Amém. Acabou o tempo. Agora eu gostaria que vocês lessem o versículo que vocês decoraram. Portanto, se vos fará a terra sem visão, se vos porá o dia sem... Ai, meu Deus, já não sei. Se vos porá o dia sem adivinhação, e alguma coisa dos profetas, e vai se pôr o sol e enegrecer o dia. Meu Deus. Disse eu a vós, ó cabeças de Jacó, quem vos virá a nós? Não sei mais. Isso é importante também. Pode sentar, por favor. Amém. Irmãos, isso que vocês viram aqui agora é exatamente o que os nossos irmãos sofrem. Tem muitos irmãos que eles correm atrás de um pedaço desse de Bíblia, porque para eles isso vale ouro. Nós temos muitas oportunidades hoje, uma liberdade, uma variedade de Bíblia. Levanta a Bíblia de vocês assim, quem trouxe, por favor. Aí, ó, umas capas de couro, outras com pedrinha, né? Nós temos aí o smartphone, nós temos muitas variedades. Só que a palavra diz que nós precisamos guardar a palavra dele aonde? No nosso coração. Amém. Então está na hora, irmãos, de nós lermos a palavra, amém? Está na hora de nós vivermos a palavra, amém? Porque isso daqui, ó, vai acabar. Isso daqui vai acabar. Então está na hora da gente guardar a palavra no nosso coração. Como eu disse, o nosso tempo é limitado, mas muitas das vezes, todo dia de manhã, a gente sai para ir para o trabalho e aí você está com uma pulseira escrito Jesus e a pessoa pergunta, nossa, que pulseira linda, aí você, obrigado, eu comprei na esquina ali, passa lá e compra. A oportunidade que você tem de falar de Jesus, olha, essa pulseira aqui, ela é linda, como Jesus ele é lindo, e ele morreu por você. Está na hora de você pregar, está na hora de você manifestar Jesus na vida dessas pessoas. A oportunidade que nós temos todos os dias, no nosso trabalho. Você está lendo um livro ali, o livro está escrito assim, Jesus o Salvador. E aí a pessoa elogia o livro, aí você fala, eu comprei na livraria tal. A oportunidade que você tem de falar de Jesus para aquela pessoa é ali agora. É ali, irmãos, você não pode perder mais tempo, nós não podemos perder mais tempo. Nós estamos ansiando Maranata, 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 Maranata. Jesus, ele está voltando, mas como nós vamos preparar a volta dele o mais rápido possível? É pregando o Evangelho. Está na hora de nós pregarmos o Evangelho, está na hora de nós vivermos o que a palavra nos diz. Como virão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Se você não tem alcançado o seu vizinho, se você não tem alcançado o seu trabalho, como você fala Maranata? Como você quer viver Maranata, irmãos? Não tem como, nós precisamos deixar de ser hipócritas, incluindo eu. Nós precisamos viver a palavra de Deus. Muitas das vezes nós deixamos as nossas Bíblias lá em cima da mesa, no Salmos 91. Eu falo isso porque a minha mãe era fã disso, enfim. E aí eu deixava a Bíblia lá em Salmos 91 e isso enfim. Gente, nós precisamos ler a palavra. Se a palavra é a palavra de Deus, nós precisamos conhecer quem nós estamos servindo. Como você fala de uma pessoa sendo que você não conhece? Então está na hora de nós lermos a palavra, está na hora de nós vivermos a palavra, aquilo que o Senhor deixou para nós. Quão preciosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. O salmista disse que
A ardente expectativa do coração dele é de viver todos os dias na presença de Deus. Então, irmãos, nós precisamos entender o que a própria palavra do Senhor está nos dizendo. E eu sei que o Espírito Santo está falando no coração de vocês. Vamos viver a palavra. Vamos viver aquilo que a palavra do Senhor está nos direcionando. Aquilo que o Senhor está nos conduzindo. Agora vamos ler isso daqui para a gente poder encerrar. Marcos 10, 29 ao 30. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mãe, filhos e campos com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Olha o que está prestes a acontecer futuramente. Deus, Ele nos garante a vida eterna. Então está na hora, irmãos, da gente deixar tudo. Está na hora de nós vivermos para Cristo. Está na hora. Nosso tempo, ele é limitado. Nós não podemos mais perder tempo. Eu falo com muito tremor da parte do Senhor. O nosso tempo, ele é limitado. Acabou. Vamos viver o que a palavra do Senhor nos diz. Pela graça e misericórdia do Senhor, eu estarei agora em julho indo para servir uma nação no Oriente Médio. E é uma nação que hoje ela vive, né, uma grande paz da parte do Senhor. E ali a gente já tem presenciado muitos muçulmanos se convertendo ao cristianismo, para a honra e glória de Deus. E é uma nação que é totalmente restrita. Eu estarei indo para essa nação, e lá nessa nação eu usarei, né, outra identidade. E é algo que o Senhor trouxe ao meu coração, mas tudo isso por meio dessa palavra. Por meio dessa palavra. E o Senhor trouxe muito forte essa convicção, quando eu estive chegando no aeroporto de São Paulo. E ali eu comecei a chorar, e o pessoal às vezes ficou sem entender. Mas é porque eu não queria ter saído do campo. Eu não queria ter saído da missão que eu estava ali, pregando para os muçulmanos. E é por isso, irmãos, eu decidi ir e pregar o Evangelho para aquela nação, para que Jesus, ele volte logo. Para que Jesus, ele venha nos buscar logo, porque esse mundo não nos pertence. O que está prestes a acontecer, nova ordem mundial está para vir. A ordem, né, globalismo também já está para vir. Muitas coisas. Tudo isso vai acontecer por conta das dívidas dos países. E não está longe. Está muito, muito, muito próximo. Então nós precisamos, como igreja, nos levantar nos últimos dias. Nós precisamos, como igreja, nos levantar nos últimos dias e pregar o Evangelho. Encher essa igreja. Em nome de Jesus. Amém? Então essa foi a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. E eu gostaria muito, né, se o Espírito Santo falou o seu coração durante essa ministração, se você sente de alguma forma de conclamar a missão, sendo o meu intercessor em nome de Jesus, quero que você me procure no final, né, de alguma forma, se o Senhor falar também ao teu coração de outra maneira, também eu gostaria que você me procurasse, né, em nome de Jesus, porque eu vou estar lá no campo, né, e eu preciso de alguma forma ter pessoas aqui intercedendo por mim, né, e de alguma forma sendo o meu pilar no campo, em nome de Jesus. Eu trouxe algumas coisas para poder vender, eu vou colocar ali no fundo, né, são as squeeze, e tem uns copos também, né, History Makes, né, nós chamamos na Intercipi, que é uma organização, ela é internacional, e ali muitas das vezes nós colocamos essas coisas para a gente poder vender, para a gente poder angariar fundos, né? Tanto o copo quanto a garrafinha é o valor de R$20. Aí se você sentir no coração de poder ofertar de alguma forma, amém? E é isso, irmãos, que Deus abençoe. Gostaria de fazer uma oração por vocês. Gostaria que vocês ficassem de pé, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Espírito Santo, fica à vontade neste lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, nós te rendemos graças neste lugar, Jesus. Eu gostaria que você, nesse momento, abrisse a boca de vocês
e falasse mesmo com Deus. Tem uma grande diferença quando a gente ora, irmãos. Porque tem muitas das vezes que a gente ora com a boca, mas a gente esquece do nosso coração. Então está na hora da gente entregar o nosso coração mesmo diante de Deus. O que nós temos feito nos últimos dias? O que nós temos feito nos últimos dias? Nesse momento, fala mesmo com Deus. Abra a boca de vocês e comece a falar com Deus. Se considera como hoje fosse o último dia. Jesus, ele está voltando. O que você tem a oferecer a Ele? Como estão as suas mãos diante dEle? Começa a verbalizar pessoas aí que estão precisando ser alcançadas pelo Evangelho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo, fica à vontade no nosso meio. Nós sabemos, ó Deus, que como ali em Atos 13, Pai, o Senhor disse: apartai-vos, Saulo e Barnabé, para a obra que eu vos tenho chamado, Senhor. Ó Deus, que o Espírito Santo possa tocar no coração dessas pessoas aqui neste momento, Pai. Ó Deus, nós repreendemos toda limitação humana, Senhor, toda fragilidade, Senhor, toda inquietação, ó Deus, todo impasse, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Espírito Santo, fala coração aqui dessas pessoas, ó Deus, traga convicção, começa, Senhor, a mostrar pessoas que precisam ser alcançadas pelo Teu Evangelho, ó Deus, o que essas pessoas têm feito diante de Ti, Pai, ó Deus, em nome de Jesus, começa a trazer, Senhor, uma testificação, ó Deus, para pessoas aqui, ó Deus, que têm chamados fora do Brasil, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu oro, Pai, porque talvez, Senhor, a dificuldade dela é de provisão financeira, Pai, mas eu oro no nome de Jesus, ó Deus, contempla essas mãos, contempla esses corações aqui, Senhor, sedentos, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos uma graça, Senhor, uma graça, Pai, que possa alcançar essas vidas nesse momento, Deus, para que eles possam entender, ó Deus, que eles fazem tudo porque o Senhor nos amou primeiro, Pai, porque o Senhor nos entregou a nós, ó Deus, ainda somos nós pecadores, ó Deus, ainda somos nós depravados, Pai, destituídos da Tua maravilhosa graça e presença, mas o Senhor não teve compaixão de nós, o Senhor teve misericórdia de nós e o Senhor nos alcançou. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, fala, Senhor, o coração dessas pessoas, Pai, para que elas possam entender, ó Deus, que elas não servem, ó Deus, um Deus circunstancial, elas não servem um Deus que muitas das vezes é guiado por vista, mas ela segue um Deus que está nas regiões celestiais e está nos esperando. Senhor, em nome de Jesus, traga o nosso coração, ó Deus, como o coração de Davi, um coração contrito, um espírito inabalável. Repreende, Senhor, de nós toda a incredulidade, Senhor, toda a teoria, Senhor, que muitas das vezes nós colocamos na nossa mente, Pai, mas que nós venhamos ter sensibilidade do Espírito Santo. Ó Deus, nós sabemos, ó Deus, como ali, Pai, o apóstolo João, Senhor, e ali em Apocalipse 1, ele tinha olhado por toda a situação que tinha acontecido, vários apóstolos sendo mortos, Nero, o imperador, colocando fogo em Roma. Ele disse para aquela situação que para ele não tinha mais jeito, mas ele entende que toda a porta da terra tinha fechado, mas a porta do céu permaneceu aberta, e ele ali ajoelhou, e ele ali orou ao Senhor, e o Senhor mostrou para ele, Senhor, Pai, que nos últimos dias, como o profeta Joel disse, que derramaria o Espírito sobre toda a terra, Pai, que nós venhamos ser cheios do Teu Espírito, Pai, que nós venhamos, ó Deus, orar por uma pessoa, Senhor, e ela venha ser curada. Deus, nós oramos, Pai, para que nós venhamos orar para o endemoniado e ele venha, Senhor, ser liberto, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, em Teu nome eu oro, Pai, em nome de Deus Pai, em nome de Deus Filho, em nome do Espírito Santo, aleluia. Gente, eu agradeço a oportunidade, pode assentar, registro aqui os meus honoráveis agradecimentos ao pastor, a toda a liderança, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Valeu, mano. Deus te abençoe. Amém, igreja. Vamos pregar o Evangelho, dispor as nossas vidas pelo Evangelho, pelo reino de Deus. Amém? Domingo à noite, também temos o nosso culto missionário. A mensagem vai ser com o nosso querido pastor Horst. O Léo já está de viagem, então aproveita para você trocar uma ideia com o Léo, pegar o contato dele, conversar um pouquinho com ele, porque ele logo já vai para o campo. Amém? Então, um bom domingo para todos, né? Boa semana também. Corta aí já a mensagem, galera.